Bom dia. Primeiro, agradecer ao vereador Leon pelo convite de estar aqui. Lembro do primeiro dia que eu conheci o Leon, desesperado, ele e a Esté, levando o Benjamin lá no consultório, e mostrei um caminho para ele, para poder conduzir da melhor forma uma criança no espectro autista. Por favor, use os slides. Sim, quem me conhece aqui? Levanta a mão. Tem alguns aqui que me conhecem, outros não. Tá? Eu sou daqui de Campos, eu sou nutricionista hoje. Para quem não conhece a minha história, eu já fui da área jurídica, queria ser delegada federal, eu queria ter porte de armas, porque eu achava que o mundo precisava de mais justiça. Mas coloca o slide, por favor. Eu sempre, no mundo, eu achava que eu não pertencia a esse mundo. Eu sou cristã, sempre orei a Deus para poder participar, eu queria ser inserida nesse mundo. Eu lembro que, quando eu fazia direito, eu observei que, lá no fórum, todo mundo usava terno. Então, para poder eu ser inserida no meio, o que eu fiz? Eu comprei um terno de cada cor, porque eu não sabia me vestir ou me comportar naquela situação. Mas, como o direito é uma coisa formal e rígida, eu me encaixei ali. Só que sempre eu orei a Deus e pedia para ser usada. Todas as minhas orações eram: Senhor, me usa, porque eu não sabia nem o porquê que eu tinha nascido. E aí, eu me casei, consegui casar, e tenho 2 filhas, 2 meninas, e uma das minhas filhas, a última que nasceu prematura com múltiplas alergias. Eu, em plena prova para delegada federal, tive que abandonar a carreira jurídica para ficar de repouso absoluto, e aí a minha filha nasceu prematura, de 33 semanas, e eu fiquei desesperada. Pensei que Deus tivesse me abandonado. Eu sempre perguntava: Senhor, por quê, Senhor? Por que eu? Por que eu? Por que não eu? E a fala do vereador Leon me tocou muito, porque a gente pensa que está no fundo do chão, quando a gente tem um diagnóstico. E a minha filha nasceu com múltiplas alergias. E aqui em Campos não tinha... Eu levei a vários profissionais e ninguém direcionava o tratamento dela. E eu, motivada, determinada para poder salvar a minha filha, eu iniciei a faculdade de nutrição. E, no primeiro período da faculdade, eu já iniciei uma pós-graduação em alergia alimentar. Então, eu usei o diploma do direito, fui para São Paulo, comecei a estudar alergias, e aí a minha história começa aí. Minha filha hoje está com 13 anos, graças a Deus, muito bem. E a minha história começa aqui, e vocês vão me conhecer hoje. Hoje, eu vou falar sobre o papel da nutrigenética e epigenética nos atrasos do neurodesenvolvimento. Não está passando. Pode passar, por favor? Aqui é quem eu sou, para quem não me conhece. Então, sou a mamãe da Isabel e da Ellen, como eu falei. Hoje eu possuo 5 pós-graduações e eu sou motivada por uma palavra chamada por quê. Por que minha filha é alérgica? Por quê? E nesse caminho, nessa trajetória, eu descubro que eu sou autista. Tenho diagnóstico tardio e o diagnóstico foi libertador, porque o diagnóstico me mostrou o porquê daquela situação. Tiele estudou comigo no liceu, eu era tímida, eu era esquisita. Eu era esquisita. Eu era tímida e eu tentava me socializar. E aí, o diagnóstico veio tardio e explicava todos os porquês, porquê dos hiperfocos, o porquê que eu não me adequava
porque eu era tão antissocial. Tem outro para me dar? Por que eu era tão antissocial? E aí eu comecei a me especializar para poder responder a minha pergunta dos porquês. E a genética, hoje, eu sou especialista em genética, eu sou pós-graduada em genética médica, e uma empresa de Israel me convidou. Está passando? Uma empresa de Israel. Tá bom, obrigada. Uma empresa de Israel me convidou para fazer. Eu sou autora do primeiro painel genético do espectro autista do mundo. E essa empresa de Israel chegou aqui no Brasil e ele queria um especialista para fazer esse painel com eles. E, na época, em 2018, que foi o convite, eu não me senti apta. E em 2018 e 2020, eu aceitei o convite. Estava na plena pandemia e eu foquei todos os meus focos e hiperfocos em genética médica. E, antes de olhar para o comportamento, eu aprendi a olhar para o sistema. Como mulher no espectro e como nutricionista, eu entendi que comportamento é comunicação biológica. Ou seja, todas as comorbidades que eu tinha, na verdade, era um espectro não tratado. E quando você ouve com os olhos da ciência, você descobre que a nutrição é uma ferramenta capaz de transformar trajetórias. A nutrição me transformou. Porque eu já tive vários diagnósticos da portadora de enxaqueca, a depressão, a doença autoimune, e, na verdade, o que eu tinha era o espectro autista não tratado. Porque uma pessoa no espectro é uma pessoa que inflama mais. É uma pessoa que está muito exposta a esse meio, a esse mundo, que, infelizmente, não foi feito para o espectro autista, para a pessoa no espectro. Então, a gente é muito contaminado pelo meio. E eu sofri com isso. Então, carrego comigo duas lentes. A lente de quem vive o espectro, na pele, e o espectro, e a lente de quem estuda profundamente a ciência da nutrição e a genética, para mostrar os porquês, as causas que aquela criança tem aquele determinado comportamento. Hoje eu quero te convidar a enxergar além do que é visível, porque o que a gente vê é só a ponta do iceberg. Vocês não têm noção de que como a pessoa no espectro, ela é sensível. Então, o objetivo hoje da palestra é compreender os tipos de autismo. Sim, nós temos tipos de autismo, que vocês precisam entender. Compreender os conceitos de nutrigenética e epigenética e explorar a influência desses fatores com comorbidades nos atrasos do neurodesenvolvimento. Então, quando vocês veem uma criança seletiva, quando vocês olham uma criança que está gritando, uma criança que se agride, vocês precisam entender que aquilo ali é uma comorbidade e não é do espectro. Eu precisava trazer esse gráfico aqui, que é bem atual. Hoje, a cada 31 crianças nascidas, uma tem diagnóstico do espectro autista. Esses dados do CDC, gente, são de 2022. 2022. Então, o CDC, quando ele libera um estudo, esse estudo já tem 3 anos. Ou seja, acredita-se que hoje é muito maior o número de crianças que são diagnosticadas com autismo. E o secretário de Saúde e Serviços Humanos, o Robert Kennedy Jr., nos Estados Unidos, anunciou agora uma iniciativa para identificar as causas do autismo até setembro de 2025, dizendo que até setembro nós teremos respostas. Mas respostas a gente já tem pistas. O porquê que uma criança entra no espectro autista.
O porquê que esses genes são acionados? Porque eu acredito em Deus. Quem acredita em Deus aqui? Deus falou que nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Isso é muito forte. Nós fomos feitos para ser o quê? Perfeitos. Só que, o que acontece? Deus falou, eis que vos dou todas as frutas, as verduras, deu tudo para a gente. E sabia que era o quê? Bom. Era bom. Mas, por que que o espectro autista está crescendo exponencialmente? O que está acontecendo com nossas crianças? Por que que essas crianças estão com o diagnóstico tão rápido assim? Eu acredito que seja epigenética. Epigenética. O que é epigenética? O que está acima da genética. E essa epigenética já agride essa criança no ventre materno. Essa criança já tem as exposições. Foi encontrado em cordão umbilical de crianças glifosato. O que é glifosato? É usado em lavouras para poder aumentar a produção. Foi achado plástico, microplásticos, dentro do ventre materno. Gente, isso é muito grave. Tudo passa para o leite. E muitas vezes essa mãe, ela não tem essa noção e ela engravida. Muitas vezes ela tem um fenótipo ampliado TEA, ou mesmo ela é autista e ela não tem o diagnóstico. Ela é uma pessoa que inflama mais e quando ela tem essa exposição, essa epigenética, eu aciono a genética do espectro autista. Então, entrando no tema da nossa palestra, nós temos 2 tipos de autismo. Nós temos o autismo sindrômico, que é o tipo 1, que é uma criança que ela tem uma síndrome por trás. Muitas vezes essa síndrome ela não é diagnosticada. A síndrome de Rett, por exemplo, que é comum em meninas. Essa menina ela tem atraso e ela também tem o espectro autista. E essa criança, na maioria das vezes, ela apresenta uma apraxia, ou seja, ela não consegue falar, uma hipotonia, tem disfunções neurológicas, e essa criança, simplesmente, ela vai para o pediatra, que é o primeiro profissional que aborda essa criança, e esse profissional, muitas vezes, manda só para terapia, e não diagnostica o porquê que aquela criança tem atraso. E o suporte que a gente tem que dar a essa criança, primeiro, essa criança precisa de quê? De diagnóstico. Tá? Pela Sociedade Americana de Pediatria, todo o atraso de neurodesenvolvimento precisava passar por uma triagem. Ou seja, a gente precisa descartar síndromes, erros inatos do metabolismo, porque o autismo regressivo, ele não é hipotônico. Entenda que quando uma criança tem uma apraxia, uma hipotonia, uma comorbidade nessa magnitude, essa criança precisa ser investigada o porquê que aquela criança está com atraso no neurodesenvolvimento. Então, a gente precisa identificar a causa. Por quê? Porque, vamos dizer, qual seja esse diagnóstico, vai determinar o quê? O tratamento. Se for um erro inato do metabolismo, por exemplo, uma fenilcetonúria. Fenilcetonúria, hoje vocês olham os rótulos no supermercado, fala assim, ó, livre de fenilalanina. Ou se for uma frutosemia, que é um erro inato do metabolismo. Ambos levam a atraso no neurodesenvolvimento similares a características autísticas. Precisa ser diagnosticado. Se é uma criança com síndrome de Rett, precisa passar por uma triagem genética e saber se ela tem uma síndrome por trás, porque a síndrome que for, o erro inato que for, é um tratamento direcionado. A gente precisa direcionar esse tratamento. Se for uma frutosemia, precisa ser livre de frutose. Vou trazer uns casos aqui para vocês de crianças seletivas com frutas e, na verdade, era um erro inato do metabolismo. Porque a gente, né, o ser humano, nosso metabolismo ele é muito sábio. Porque quando a gente rejeita um determinado alimento,
Não tem quando a criança vomita, quando vê um alimento? Pode ser um erro inato. E aquilo é uma autoproteção. E a gente precisa investigar. E nós temos o regressivo, que é aquela criança que nasce com todo o marco de desenvolvimento, e essa criança, ela começa a ter regressão. Precisa ser investigado, sim, porque a gente tem pistas que podem levar, porque a regressão, essa criança, as causas podem ser genéticas, sim, por exemplo, o gene CHEK3, que está muito relacionado ao espectro autista, e aí tem uma deficiência muito grande de zinco. Zinco faz parte do sistema imunológico. Zinco ocupa o mesmo receptor do cobre. Cobre em excesso e zinco em falta, eu tenho uma criança com hiperatividade. Eu tenho uma criança com agressividade. Cobre é cofator da noradrenalina, e aí a gente precisa tratar, certo? Então, as causas podem ser uma inflamação crônica. Hoje fala-se muito do eixo intestino-cérebro, ou seja, uma criança que tem uma diarreia por clostídio, por exemplo, precisa investigar a causa. Não é simplesmente eu fazer uma dieta constipante para poder a criança parar a diarreia. Não, eu preciso investigar o porquê que aquela criança está com desbiose. Será que é fungo? Será que é bactéria? Será que esse clostídio que atravessa o intestino, por exemplo, e aumenta, por exemplo, a absorção de toxinas. Essas toxinas, elas atravessam a barreira hematoencefálica e aumenta a enolase neuronal, que é um marcador só de cérebro. Porque quando você faz um exame bioquímico, você faz, por exemplo, um hemograma, e aí mostra que você tem uma discrepância entre neutrófilos e linfócitos, eosinófilos altos. O hemograma é um exame barato, que o SUS cobre, e o hemograma nos dá uma N possibilidades para poder a gente começar a investigar. E eu vejo, gente, pediatras falando que está tudo bem e manda só para terapia. Eu não estou falando aqui que a criança não precisa de terapia. Não, mas uma criança inflamada, ela não consegue. Imagine, vocês, pais, profissionais que estão aqui, vocês com dor de barriga, vocês com dor de cabeça, que estão batendo a cabeça, vocês vão prestar atenção do que está sendo proposto? A gente precisa equilibrar esse organismo. Certo? Então, nós temos dois tipos de testes. Nós temos o teste diagnóstico e temos os testes preditivos. Para vocês entenderem. Ambos os TEAs precisam passar por essa triagem. Então, a triagem, no atraso do neurodesenvolvimento, isso é básico, gente. Isso é básico. Primeiro exame aqui no Brasil ainda é feito, o cariótipo, que é um exame. O pediatra pode pedir? Sim. Pode encaminhar para o geneticista? Também, melhor. E aí passar, por exemplo, para um cariótipo, para um CG-Ray. O que é um cariótipo? Eu vou olhar como que está a arrumação desses cromossomos. Como que estão esses cromossomos. Por exemplo, uma criança sindrômica, ela já pode apresentar no cariótipo, por exemplo, a trissomia do cromossomo 21. É uma criança com síndrome de Down. Mas temos outras trissomias, monossomias, deleções, que no cariótipo é apresentado. Nos Estados Unidos, não se faz mais o cariótipo, porque é um exame muito simples. Imagine vocês olhando uma casa e vocês só olham essa casa por fora. Isso é um cariótipo. Lá nos Estados Unidos, já vai para o CG-Ray, já é automático. O CG-Ray, eu vou olhar essa casa, mas eu vou olhar se essa casa está com vidro quebrado, quantas janelas tem. Eu vou olhar esse telhado direito, se está faltando telha. Então, eu olho por fora. Eu estou olhando a estrutura desse DNA. Nós, se não tiver resposta, aí vai seguir para o exoma. E, por último, nós fazemos o genoma. Hoje, graças a Deus, hoje uma extração de DNA está muito barata, muito barata. Hoje você consegue fazer uma extração de DNA por menos de um celular. Não é celular, vamos dizer assim, aquele iPhone, né? Eu nem tenho esse telefone, que eu acho caro. É um Samsung, simples. Hoje a gente consegue fazer o genoma.
E a gente pode fazer também a cromatografia de aminoácido para saber se essa criança tem algum erro inato do metabolismo. E aí começar a investigar os ácidos orgânicos na urina e começa a investigação. Isso aqui, toda criança com atraso deveria fazer. Isso aqui deveria ser protocolo aqui no Brasil. Quem tem filho no espectro aqui? Quem passou por esse rastreamento? Gente, 3. Cadê? Quantas pessoas? 3 levantaram a mão. 3 pessoas levantaram a mão. Isso é grave. Porque tem crianças aí, na terapia, que não evolui. Aquela criança autista nível 3 de suporte, aquela criança agressiva. E, na verdade, essa criança está sendo agredida. E precisa ser investigada a causa. Certo? Aqui é uma sequência que deveria seguir para o diagnóstico. Tá? Então, gente, por trás de um comportamento, há um cérebro inflamado, um intestino sobrecarregado, um DNA interagindo com o mundo. Nutrir é mais do que alimentar, é abrir caminhos para o desenvolvimento dessa criança. Porque é direito, todo autista deveria ter o direito de poder se desenvolver de uma forma adequada. Então, cada ausência de nutriente é uma ausência de possibilidade. Gente, o que é um DNA? O que é um gene? Um gene vai determinar uma via. Então, eu vou chegar aqui, o nutriente, até aqui. Então, o gene, ele vai só facilitar esse caminho. Quando a criança ela não tem esse gene, ela tem um polimorfismo genético, esse caminho ele é interditado. Ou seja, nós somos feitos de quê? O que nós somos feitos? De carne, de osso, de células, de nutrientes. O que nutre as nossas células? São nutrientes. Se eu falto uma B12, porque nós temos, por exemplo, é muito comum, é muito recorrente, tanto no autismo regressivo, quanto no autismo sindrômico, é recorrente deficiência de B12. E B12 ela é essencial para fazer sinapse. Por exemplo, eu tinha diagnóstico de depressão. A depressão, você vai, está com depressão, eu fui no neurologista, o neurologista, não, você está com depressão. Aqui, ó. Você tem que tomar isso aqui. Aí eu tomava, inibidor de serotonina e recaptação. Ó, está baixa a dose, vai ter que aumentar a dose. Eu comecei com 25 miligramas, no final eu já estava tomando 100 miligramas 3 vezes ao dia. Então, a medicina convencional só faz isso. E, graças a Deus, hoje, a medicina integrativa ela veio para ficar. Tanto é que nós temos hoje residências médicas lá no Albert Einstein, graças ao bom Deus, de medicina integrativa. Porque quando você tem um diagnóstico, você tem que identificar o porquê que aquele indivíduo está com aquele sintoma. Então, existem vários tipos de depressão. A minha depressão era cuprênica, associada com deficiência de B12. O que eu fiz? Eu peguei e me suplementei e falei, não, eu não posso, eu sou nutricionista, não posso só ficar tomando esse negócio. Então, tomei B12 e altas doses de zinco. Aí, eu aqui, ó, livre, graças ao bom Deus, sem nenhuma medicação, só com suplemento. Então, eu acredito no que eu falo, no que eu faço, porque eu vivo isso em casa. Então, você já parou, então, para pensar quantos comportamentos são, na verdade, sintomas bioquímicos? Então, se o filho está batendo a cabeça, se o filho está... É dor de cabeça. Eu batia muito a minha cabeça quando eu era criança. Mas, não sei se vocês repararam, eu coloquei uma figura de uma menina, porque fala-se muito em espectro no menino, que é mais recorrente. Mas a menina, ela não é tão diagnosticada quanto o menino. Por quê? O menino, ele expressa mais, por causa da testosterona, ele é mais agressivo, então é mais evidente. A menina, não. A menina é quietinha, a menina é tímida. A menina não fala. Ela é boazinha. E, na verdade, é um autista. E muitas crianças aí, elas hoje são adultas, que estão com o filho no espectro, e elas têm comorbidades. As mães, que no meu consultório eu sempre pergunto, mãe, você tem algum diagnóstico? Não, doutor, eu tenho depressão, eu tomo um ansiolítico.
Será que numa autista ali? Que era o meu caso. Então, quando você pensar que quando uma criança tem, ou quando um adulto tem uma comorbidade, esquizofrenia é um diagnóstico muito recorrente em autista adulto. Não sei se vocês sabiam disso. Os esquizofrênicos, na verdade, a maioria são autistas, não tratados. Mas depressão, muitos autistas adultos têm depressão e, na verdade, não está sendo tratado. Se o cérebro está inflamado, o que adianta apenas treinar o comportamento? O que adianta? Porque a sociedade hoje quer que nós, autistas, a gente seja o quê? Treinados, é isso aí, adestrados, para poder se comportar diante da sociedade. E, na verdade, o que a gente deveria ter respeito por nós e ser tratado de uma forma com individualidade bioquímica. Isso é dever de todo profissional que atende uma criança. E se vocês, pais que estão aqui, exijam do profissional de vocês para investigar, para ver os exames, se falar que está tudo bem, troquem de profissional, procurem, como eu fiz, para chegar aí uma resposta. Precisa ser tratado. O ser humano precisa ser tratado de uma forma individual. E como exigir foco de um cérebro sem B12 e ômega 3 suficiente para se manter em sinapse? Como eu falei com vocês. Como é que eu consigo fazer uma terapia, um adestramento dessa criança se ela não consegue prestar atenção? Então, a nutrigenética e a epigenética, elas desempenham uns papéis cruciais nos atrasos do neurodesenvolvimento, influenciando a expressão genética e a resposta à intervenção. Ou seja, graças a Deus, Deus deu o nosso DNA, que ele é flexível. Ele dança de acordo com a música, o nosso DNA. Se você trata bem esse DNA, esses genes, ele vai silenciar coisas que não são legais. Agora, se você agride esse DNA, mas, Adriana, como que eu posso agredir um DNA fine? Biscoito recheado, ultraprocessados, corantes, refrigerantes, que tem fosfato, que ocupa o meu receptor do zinco e do ferro, que leva uma criança a ter uma microcitose crônica. Como é que eu posso agredir mais? Passando... Olha só, eu tive uma criança autista, severa, nível 3 de suporte, síndrome de Rett, e essa criança estava contaminada, sabe com o quê, gente? Eu pedi o mineralograma capilar dela, porque essa menina ela tinha uma microcitose crônica. O que é microcitose? A hemácia dela era pequena. Então, quando você tem uma hemácia pequena, você não captura muito bem o oxigênio. E você tem o quê? Cansaço. Imagina uma criança com uma anemia crônica. E aí, eu crente que havia alumínio, mercúrio, que é o mais comum, veio bismuto. Eu falei, pô, o que é isso, gente? Bismuto? Eu fui procurar. Eu falei, mãe, bismuto que deu. Sabe o que era? A mãe, desde bebê, passava cutisanol. Quem usou de cutisanol aí? Quem já usou cutisanol? No bumbum do neném. Cutisanol tem bismuto. E bismuto é altamente neurotóxico. Em produtos de bebê. Olha que absurdo. Então, a gente passa na nossa pele, as mulheres, por exemplo, a primeira-dama disse que acordou muito cedo. Provavelmente, eu imaginei. Deve ser para se maquiar, para fazer o cabelo, para estar aqui bonita no evento. E aí, o que a gente usa? Maquiagem. O que a maquiagem tem? Disruptor endógeno. Tudo que passa na nossa pele, gente, é absorvido. A nossa pele é um órgão. E a gente faz isso nos nossos bebês. É grave isso. Então, os fatores epigenéticos no espectro autista vai mexer em um processo chamado metilação. O que é metilar um gene? Metilar é o caminho para eu ler esse DNA. Então, para vocês entenderem, olha só, no segundo grau, todos vocês, Tchelle deve lembrar lá no liceu, não foi? Aqui, a nossa professora de biologia, né, ensinou a gente que o DNA ele tem que ser lido. Tá? O nosso DNA é o bambambam, está dentro da célula. Ele não sai de dentro do núcleo. Ele precisa ser lido.
Quem lê esse DNA é o RNA mensageiro. O RNA mensageiro vai lá, ó. Olha, eu quero produzir uma insulina, me dá a cópia aí. Aí, tá bom, toma aqui a insulina. Pá, 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 pá. Aqui, ó, mitocôndria, produz aí. É assim, isso é uma metilação, certo? Para eu fazer esse processo que vai e volta, que nós fazemos isso 1 milhão de vezes por segundo. Nós metilamos 1 milhão de vezes por segundo. Então, se você cresce o seu cabelo, se você produz alguma coisa, você precisa metilar. E esse processo precisa de quê? B12, B6 e B9. A criança não tem, ela vai ler o DNA como? E aí, como é que ela faz neurotransmissores? E aí a criança está lá, agitada. Então, genética é a predisposição, mas a epigenética é a resposta ambiental que podemos modular principalmente pela alimentação. Então, a relação entre nutrigenética e neurodesenvolvimento tem? Sim, temos vários estudos mostrando, certo? Não sei por que ficou com essa letra que mudou, mas, resumindo, nós temos alguns genes, MTHFR, CBS, que fazem parte dessa via bioquímica que, na maioria dos autistas, eles têm polimorfismo e essa via interditada. Então, eu falo com vocês, uma pessoa neurotípica tem as mesmas genéticas? Sim, mas não tem o diagnóstico. Só que a demanda do autista é maior. Se eu preciso, por exemplo, de N de B12, o autista precisa de 10 de B12. Vocês entenderam? Então, a demanda da pessoa que está no espectro é maior que o neurotípico. Tá? Então, o impacto disso, da nutrigenética, dos nutrientes e as suas funções, eles têm relação, sim. Se caso falta, vai lá, a criança tem seletividade e não consome fruta. Eu preciso de vitamina C, que tem na fruta, e de vários fitoquímicos, para poder eu ativar o sistema imunológico adequado. É uma criança que tem muita zite de repetição, muita bronquite, muita otite, muita infecção de garganta de repetição. Então, se eu não tenho, a célula vai lá, uma corrente sanguínea. E aí? Rapaz, hoje foi só refrigerante, não teve nada aqui de fruta. Olha, gente, ó, sistema imunológico, não tem como eu produzir nada aí. E aí a criança fica exposta. É isso, gente. A gente precisa tratar a criança com individualidade, com o nutriente. Então, cada nutriente é como uma chave que pode ativar ou silenciar genes. Então, a identificação, então, é importante? Sim. Hoje tem vários estudos mostrando que a criança com autismo regressivo, ela tem MTHFR. O nome dele é bem grande, é metileno tetrahidrofolato redutase. Quem aí sabe, quem tem filho no autismo, no espectro, e fez esse exame? Quem tem esse exame aí? Quem? Quem sabe se tem MTHFR? Quem? Ninguém, gente. 700 pessoas aqui, ninguém sabe se tem MTHFR. Isso aqui, gente, deveria ser pelo SUS. Isso aqui tem que ser básico. Sabe o que é isso aqui? Esse gene é o gene. Vai lá no Google Acadêmico, quem é pesquisador, e coloca MTHFR and Autism, para vocês verem quantos artigos estão relacionando ao autismo, a TEA regressivo, a MTHFR. Ó, eu tenho em homozigose. Eu tenho MTHFR. E o que a MTHFR faz? Ela vai pegar o ácido fólico e vai jogar dentro do ciclo da onde? Da metilação. Então, se eu não metilo bem, eu posso ter várias doenças. Por exemplo, eu tive diagnóstico de quê? Depressão, portadora de enxaqueca. Por quê? Eu não metilava bem. Por que eu não metilava bem? Porque eu tenho a MTHFR. MTHFR é o ácido fólico. Quem tem esse gene, que é muito recorrente, não pode comer farinha adicionada a ácido fólico. Sério. Aí o que o governo faz? O governo pegou a farinha de trigo e o fubá e adicionou o quê? Ácido fólico. Aí as pessoas, qual é a base da alimentação lá? O que está errado? O que está errado é que o café da manhã, por exemplo, é o pão, que é feito de quê? De farinha de trigo adicionada a ácido fólico. Aí ele lanche de manhã, a mãe leva um biscoitinho para facilitar a vida dela, ela abre um pacote que tem o quê? Ácido fólico. Ela vai e almoça o quê? Macarrão, que tem o quê? Trigo, que tem ácido fólico. Ela toma o café da tarde com o quê? Com outro pãozinho que tem o quê?
ácido fólico. Ela janta uma pizza que tem o quê? Trigo que tem ácido fólico. E aí o que acontece? É tóxico. O ácido fólico artificial, para quem tem esse gene, não entra no ciclo da metilação. E aí a mamãe, quando fica grávida, graças a Deus, muitos médicos já estão atualizados e não fazem ácido fólico, fazem metilfolato. A maioria dessas mães recebiam, na minha época, ácido fólico. É legislação, mas na Europa não tem isso. Mas aqui no Brasil e nas Américas é obrigado o ácido fólico. Eu acredito que isso vai sair das farinhas. Então, reforço para deixar claro, a falta de B12 ativa, do ácido fólico ativo, que é o metilfolato, de B6 ativa, não é só um detalhe, gente. É um combustível do cérebro. É o combustível para o corpo funcionar adequadamente. Então, outra coisa que é muito recorrente é a criança ter esse gene aqui, ó, o ALA-DQ2 e DQ8. Esse gene está relacionado a uma predisposição à doença celíaca. Toda vez que você tem um gene, sempre vai falar de predisposição genética. Então, o fato de você ter um gene, por exemplo, eu tenho genética para câncer de mama, mas eu não estou com câncer de mama nesse momento. Posso ter? A probabilidade é altíssima. Então, para mim, por exemplo, é contraindicado fazer mamografia, porque a mamografia é um exame, não um exame de prevenção, mas é um exame diagnóstico. Então, se eu ficar preventivamente de 6 em 6 meses fazendo mamografia, a probabilidade de eu ativar a genética para câncer de mama é altíssima, porque eu tenho BRCA1, BRCA2 em homozigose. ALA é uma genética para doença celíaca. O fato de eu ter o gene ALA não quer dizer que eu sou celíaca, que é uma outra coisa. Uma coisa é fazer uma dieta sem glúten. Outra coisa é o diagnóstico de doença celíaca, que aí tem que tirar da casa. Muitas pessoas falam assim, quem já ouviu falar que dieta sem glúten, sem leite é bom para o espectro autista? Quem já ouviu falar sobre isso? Poucas pessoas, né? Mas por quê? Será que uma criança, quando a gente tira... Porque, gente, o que tem leite e glúten? É ultraprocessado. E o glúten, como eu falei com vocês, tem o quê? O ácido fólico. Se eu tenho ácido fólico, não entra no ciclo da metilação, é óbvio que se eu fizer uma dieta mais limpa, essa criança vai responder o quê? Positivamente, certo? Então, gente, a nutrição não é um coadjuvante, ela é base. Quem de vocês tem filho no espectro que estão fazendo uma dieta limpa para os seus filhos? Acompanhado com uma nutricionista? Levanta a mão. 3 pessoas em 700 pessoas aqui presentes. Eu sei porque eu li que foram 700 inscritos. É grave isso. A base precisa ser feita, bem feita. Uma base mal feita não tem como ficar em pé. Então, a nutrição é base. Não há cérebro, gente, que funciona bem em um corpo inflamado e mal nutrido. Certo? Então, gente, comorbidades recorrentes nos atrasos do neurodesenvolvimento. Nós estamos na fase final da nossa palestra e eu vou falar sobre a seletividade, que é recorrente em crianças no espectro autista. Mas, lembra da palavra que eu sou motivada? Por quê? Por que a criança é seletiva? E aí nós temos algumas causas genéticas que podem levar à seletividade. A prevalência é alta. Essa meta-análise aqui de 2023 mostrou que 32% dos pacientes autistas apresentam uma seletividade e 5% apresentam algum transtorno alimentar, seja pica. Pica é um transtorno alimentar que é a criança que consome coisas que não são naturais, ou seja, come sabonete. Antigamente, não sei se vocês ouviram a avó de vocês, minha avó falava muito isso, que quando ela ficava grávida, ela chegava a comer tijolo. Quem já ouviu falar isso? Tijolo. Por quê? Será que elas comiam tijolo?
tinha vontade de cheirar a terra. Não tem a grávida quando está grávida, né, quando está com barriga assim, ela sente cheiro de terra, ela dá saliva, ela dá vontade até de comer a terra. Sabe por quê, gente? Deficiência de micronutriente. Tijolo tem o quê? Minerais. É por isso. Só que a criança está dentro de onde? De um apartamento, ela não está na roça. Ela não tem tijolo disponível para ela. Ela vai comer o quê? Sabonete, shampoo. É isso que a criança vai comer. E isso esse transtorno chama-se pica. E precisa ser investigado. Certo? Então, em comparação com crianças típicas, indivíduos com autismo preferem alimentos com certas consistências, 68% versus 5% para os típicos. São mais seletivos, 79% versus 16% dos típicos. Relutam em experimentar novos alimentos, 95% dos autistas. E têm uma dieta muito restritiva. É isso que a gente precisa estar refletindo sobre nossas crianças. Então, as causas das dificuldades pode ser desbiose, permeabilidade intestinal, SIBO, fungo, que é recorrente. SIBO é quando acontece o quê? Eu tenho uma proliferação de bactérias gram-negativas ou bactérias patogênicas. O nosso hoje tem vários estudos mostrando o eixo intestino-cérebro, que nós temos que ter o quê? Uma microbiota boa, porque hoje nós temos mais micro-organismos do que as células do nosso corpo. Então, quem controla quem? Eles nos controlam. Então, o intestino saudável é um cérebro saudável. Então, pode ter clostridio, parasitoses, alergias imediatas e alergias tardias, que não é investigado. 10 minutos? Tá. Gente, eu vou ficar mais tempinho um pouquinho, tá bom? Deficiência de metilação, disfunção mitocondrial, estresse oxidativo, inflamação, neuroinflamação. Então, assim, saiu tudo da... Então, aqui eu quero falar que a criança no espectro autista, ela tem genética favorável e que leva essa genética a levar a alguns erros, que sejam de sensibilidades via-orais, hipotonias, que também são genéticos, que aí pode dificultar a deglutição, a mastigação, e aí essa criança entra em um processo seletivo. Certo? Aqui é um estudo mostrando que a criança, um estudo feito em 2019, com crianças seletivas, pessoas seletivas, e eles concluíram o seguinte, que essas crianças, elas são seletivas porque é de uma forma autoprotetora por conta de um erro inato do metabolismo. Então, isso aí é um estudo de caso, falando de... opa, não está passando. Esse outro estudo aqui mostrando que algumas crianças têm esse gene OR10A2, que é aquela criança que tem aversão a coentro. Quem gosta de coentro aqui? O resto odeia, né? Quem odeia, é melhor perguntar, quem odeia coentro? Aí todo mundo vai levantar a mão. Como eu atendo o Brasil todo, eu notei que quando as pessoas vêm para mim, porque hoje eu atendo não só Brasil, mas também Estados Unidos, eu tenho vários a Europa, Japão, já atendi pacientes de lá. Então, assim, essas pessoas, eu observei que aqui no Sudeste e no Sul, tem esse gene aqui mais recorrente, ter o OR10A2, que é genético. Você não gosta de coentro porque é genético. Eu casei com um baiano, imagina. Meu marido ama muqueca. E ele me obrigava, não, faz só para mim, separa o seu. Porque quando eu via cheiro de coentro, me dava vontade de vomitar. Só que eu estou com 36 anos junto com ele. Imagina. 36 anos. Vendo coentro todos os dias. O que meu cérebro fez? Meu organismo? Gente, vamos fazer uma coisa aqui? Vamos silenciar esse trem? Porque se a gente silenciar esse gene, ela não vai sofrer por resto da vida. Hoje eu como até o talinho do coentro. Então, gente, é possível a gente fazer modulação epigenética. Certo? Então, isso aqui, então, a estratégia nutricional, por exemplo, quem é nutricionista? Quando uma criança tem uma detoxificação comprometida, o que a gente coloca? Coentro na comida. Imagina, a criança seletiva bota coentro, tem esse gene e vai jogar o prato na cara da mãe. Né? Esse outro aqui são as armadilhas no diagnóstico de intolerância hereditária à frutose. É um estudo mostrando, de 2020, que
essa criança do sexo feminino, com 7 anos, ela, aos 18 meses, já começou com atraso, e, na verdade, era uma frutosemia. Frutosemia. Ou seja, ela não pode comer frutas. De forma alguma, porque se comer, é um erro inato. Certo? Outras comorbidades comuns no espectro autista, e nós temos as comorbidades neurológicas e neuroquímicas, tá? TDAH, crise convulsiva, epilepsias, retardos, gastrointestinais, desbiose, hipermeabilidade, constipação crônica, candidíase, alergias a proteínas, IgE elevada, mastocitose, fator antinuclear positivo, intolerância à histamina, que é muito comum nessas crianças. Então, o autismo não vem sozinho. Ele caminha lado a lado com distúrbios gastrointestinais, neuroquímicos e imunológicos. E cada um deles é influenciado pela nutrição. Então, um caso clínico aqui rapidinho para passar para vocês. Esse caso clínico aqui é muito especial. É uma criança com T21, com trissomia de 21, com síndrome de Down. Ele, quando chegou para mim, chegou com 15 anos. A mãe é nutricionista. O pai é médico, não é daqui de Campos, é de um outro estado. E aí, essa mãe me liga, ela é uma amiga, falou assim, Adriana, eu não estou sabendo mais o que essa criança, esse menino tem. Eu já fiz tudo, ele está metilando direitinho, está tudo direitinho, eu dou B12, dou tudo, e ele está... A queixa é uma hiperatividade e uma privação de sono. E não é característica do Down essa. O Down é uma criança, ele é Down e autista. Ele é um autismo sindrômico. E o Down, qual é a característica? É uma criança amável, não é? É uma criança sociável. Mas essa criança estava com hiperatividade. Eu falei, tá bom, tem o DNA? Tenho, Adriana, eu fiz o DNA. Está aqui, deixa eu... Aí me mostrou o DNA e eu pedi alguns exames. Pedi o hemograma, eu notei que ele estava com um hematócrito de 90, a referência fala até 101, mas para uma criança no espectro, o ideal é que seja de 80 a 90. Acima de 90, a gente desconfiar que possa ser uma deficiência de B12, B9 e B6, um problema de metilação. E ele tinha um RDW tocado de 13,8, que aumenta o processo inflamatório. RDW elevado pode ser uma anisocitose, uma deficiência de B12, pode também ser um processo inflamatório. Aí eu falei, não foi muito inocente. Aí ele tinha MTHFR, os dois em heterozigose, MTHFR. Esse aqui é um print do meu painel, lá de Israel. Ele tem processo de metilação comprometido, e a homocisteína dele estava 11. Quando a gente olha a referência do laboratório, está de 7,71 a 22,33. Só que a gente está diante de uma criança o quê? Down, autista. Então, eu posso ter uma homocisteína de 11? Não. O ideal é que esteja no primeiro quartil. O ideal é que ele esteja com a homocisteína até 7. Então, ele é um hipometilador, ele não metila bem, ele não lê bem o DNA. Falei, certo. Intolerância à histamina. Epa, histamina. Tanto é que nos hospitais psiquiátricos, dava Fernegan para as pessoas e eles dormiam. Por quê? Porque é antihistamínico. Histamina alta leva o quê? A neuroexcitação. E aí eu peço a histamina sérica dele. Por que eu pedi a histamina? Porque eu vi o painel genético. Deu 2,6. Olha a referência. 0,11. Esse menino não estava dormindo e já estava fazendo uso de 3 medicações pesadas para dormir. E não dormia. Por conta de quem? Da histamina. E aí, eu fiz a primeira intervenção. Fiz um receituário que a vitamina C, acredite, é antihistamínica. Eu lembro que quando eu estudei isso, a vitamina C e a quercetina. Quercetina é da casca da cebola e casca de alho. É tudo natural. Essa fórmula aqui, quem for profissional de saúde, pode até tirar foto aí, pode repassar aí, fazer. Com doses, óbvio, com a idade. Ele tem 15 anos de idade, eu fiz 1 grama de vitamina C por dia. 500 miligramas 2 vezes ao dia. Que é uma fórmula o quê? Antihistamínica. Meu marido até é médico, ele estava naqueles postinhos do interior, e ele pegou uma crise anafilática. E ele tinha acabado de chegar de São Paulo, isso foi em 2018. Eu falei assim, olha, a vitamina C é antihistamínica, então, se a pessoa não reagir à adrenalina, a antihistamínicos, você dá a vitamina C venosa, que ela responde bem. E aí, meu marido, falei isso no domingo, quando eu cheguei do congresso, quando foi segunda, meu marido dá plantão,
cai no colo dele o quê? Uma mulher com uma crise de alérgica, no meio do nada, fez antihistamínico e não resolvia. Ela estava com edema já de glote, ele já estava pronto para entubá-la. E aí ele lembrou que eu falei com ele. O que ele fez? Ele abriu o armáriozinho lá. É Deus, né? Encontrou ampolas de vitamina C. E aí ele falou, filho, eu fiz empiricamente, meti vitamina C para dentro. Quando vê, acabou. Falei, realmente. Então eu fiz a vitamina C para ele e fiz a enzima DAO, que é uma enzima para poder degradar a histamina para essa criança. Fiz uma dieta na primeira intervenção antihistamínica, porque alguns alimentos, é muito comum a criança que tem a histamina alta, ela gostar de uva, de banana, gostar de, entendeu, de ovos. São alimentos naturais, mas que têm histamina. A histamina é boa? É, mas em baixa dose, não em altas doses. Quem tem esse gene tem a via interditada. Foquei no intestino, auxiliei o ciclo da metilação, diminuí a noradrenalina, porque ele estava fazendo, né? E aumentei a serotonina e GABA. Voltou em 3 meses, melhora em todas as alegações feitas. Glória a Deus, essa criança dormia a noite toda. Na primeira semana, a mãe falou, doutora, já está dormindo. E boa aderência, dormindo a noite toda, calmo. E eu mantive a dieta, acrescentei só o ômega, que ele não estava fazendo uso, fiz um probiótico e fiz uma dieta de baixo índice glicêmico. Por quê? Porque a tendência do DAO é obesidade, é dislipidemia, é diabetes. Então, o DAO necessita fazer uma dieta de baixo índice glicêmico e uma dieta antihistamínica. Então, vamos pensar aqui. Foi determinante? Se não, a dieta? O sucesso do tratamento foi o quê? Foi a gente entender a causa, o porquê. É isso que eu quero que vocês reflitam. Então, quando vocês verem um comportamento, uma privação de sono, tem alguma coisa ali. Tem que entender e tem que investigar o porquê. Então, quando tem uma alteração, vocês só veem a ponta do iceberg. Na verdade, essa criança tem várias disfunções e ela precisa ser tratada com individualidade. Então, eu chamo vocês para a ação, você, pai, mãe ou profissional da saúde, pode ser a ponte, vocês são ponte entre dor e a evolução. A comida pode ser o primeiro remédio, a escuta pode ser o primeiro alívio, e a nutrição, quando personalizada, pode ser a chave que faltava no tratamento de uma criança com atraso do neurodesenvolvimento. Que o teu remédio seja o teu, que o teu alimento seja o teu remédio e que teu remédio seja o teu alimento. Quem falou isso foi Hipócrates, há 400 anos antes de Cristo, que é considerado hoje o pai da medicina. Então, gente, eu sempre termino meus slides aqui, meu Instagram, para quem não me conhecia, pode pintar aqui nesse, me marquem que eu gosto, eu reposto. Então, faça diferença na vida de alguém, liberte-a de suas comorbidades. Eu estou aqui como prova que autismo não é genética, não é destino, mas é uma trilha. E é com nutrição que podemos mudar esse caminho. Muito obrigada.